Durante anos, os 13 irmãos Turpin foram mantidos presos em sua própria casa na Califórnia por seus pais, David e Louise. Enquanto seus pais se alimentavam com verdadeiros banquetes, seus filhos comiam apenas sanduíche de mortadela e manteiga de amendoim, além de viverem acorrentados às suas camas. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui. E agora deixa eu te contar como tudo isso aconteceu. Louise Anne nasceu em 24 de maio de 1968, na Virgínia. Louise era uma criança bem geniosa e acreditava que tudo tinha que ser feito do seu jeito. Na sua infância, Louise e mais um irmão eram abusados pelo seu avô paterno, mas a sua mãe sabia de todos os abusos e nunca fez nada para impedir e proteger os seus filhos. E o mais bizarro de tudo é que ela mesma que possibilitava os abusos, levando seus filhos até a casa do seu avô e inclusive ganhando dinheiro dele para que pudesse ficar com as meninas com seu consentimento. O pai da Louise era um pastor e enquanto ele estava na igreja falando sobre o amor de Deus para com as pessoas e com as famílias, a sua própria esposa vendia os seus filhos. Na igreja onde a família frequentava, a Louise conheceu um homem chamado David. Na época, a Louise tinha apenas 10 anos e o David já tinha 18 anos. E mesmo ela sendo uma criança, o David sempre se mostrou interessado pela garota. David Allen Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961. O David era uma criança muito estudiosa e sempre era considerado o nerd da turma. Ele amava tecnologia, amava computadores, o que fazia dele uma pessoa muito popular na escola. Ele se formou na Faculdade de Engenharia de Computação, na Virgínia, onde morava e frequentava a mesma igreja que Louise. O David era muito popular, se vestia bem, adorava fazer amizades, além de ser extremamente inteligente. Já a Louise era uma menina muito tímida, não tinha muitos amigos e também andava bem mal vestida. Mas mesmo assim, quando o David tinha 21 anos e a Louise tinha 14, eles começaram um relacionamento e esse relacionamento não era aprovado pela família da Louise, até porque o David era bem mais velho do que ela, mas o relacionamento dos dois evoluiu muito rápido e quando o David tinha 23 anos e a Louise tinha 16, eles decidem fugir e se casarem escondido. David e Louise então fogem e ficam escondidos por algum tempo, mas a família de Louise logo coloca a polícia para procurar a menina, até porque ela era menor de idade. A polícia consegue encontrar o casal numa cidade do Texas, então eles retornam para casa, para a cidade ali da Virgínia. E a família de Louise, vendo que não tinha jeito de separar o casal, vendo que não tinha mais jeito, eles decidem então aprovar o casamento. Em 1985, Louise e David se casam. O David já tinha a sua profissão, ele era engenheiro de computação, mas a Louise era uma dona de casa e eles decidiram que iria permanecer desse jeito. Depois de um ano de casamento, o David recebe uma proposta para trabalhar no Texas, na área onde ele se formou, então a família se muda para essa cidade e um tempo depois, a Elizabeth, irmã mais nova da Louise, se muda para o Texas também para estudar e resolve ficar na casa da sua irmã. Louise e David já tinham filhos nessa época e a Elizabeth conta que a educação que o casal dava para os seus filhos era muito rígida. Eles tinham que pedir permissão para fazer absolutamente tudo que quisessem fazer. Para comer, para ir ao banheiro, as crianças tinham que pedir autorização para fazer exatamente todas as coisas. Principalmente a filha mais velha do casal, parecia que com ela as regras eram ainda mais rígidas. Até mesmo para conversar com a Elizabeth, tia das crianças, as crianças precisavam pedir permissão. Essas regras todas eram criadas pela Louise e o David era mais quieto, apenas seguia o que a Louise propunha para a família. A Louise criava regras para mandar e para controlar a vida dos seus filhos
e também começou a criar regras para controlar a vida da sua irmã Elizabeth. Ela não tinha o direito de conversar com as pessoas, não podia fazer amizades no seu trabalho e muito menos levar qualquer pessoa para dentro da sua casa. Mas a Elizabeth logo foi expulsa de casa porque a Louise descobriu que ela tinha amigos no trabalho. A casa da família era muito suja, nas portas havia marcas de unha e as paredes eram todas manchadas. Então, no ano de 2000, o casal vende a casa e compra uma nova casa numa cidade pequena no Texas. Os vizinhos achavam aquela família muito estranha, eles mal eram vistos na rua, mas por conta de um problema financeiro, a família precisou vender aquela casa e se mudar novamente. A família se muda para a cidade de Perris, na Califórnia, e os vizinhos contam que aquelas crianças pareciam que eram invisíveis. Elas nunca falavam, ao menos que falassem com elas, e também tinha uma aparência muito desnutrida e muito magra. O casal tinha o hábito de amarrar os seus filhos no pé da cama como forma de punição, sempre que eles faziam alguma coisa que eles achavam que não era certo. Mas o casal continuou tendo filho e o David falava que essa era a missão que Deus havia dado a eles. Então, de 1988 a 2015, o casal teve 13 filhos, sendo 10 meninas e 3 meninos. Desde 2011, os filhos de David e Louise estudavam em casa e o David era a pessoa que era responsável por esses estudos. Por ser uma escola privada e dentro da sua própria casa, o governo não tinha permissão para verificar ou monitorar, e também os professores e diretores dessa escola não precisam ter uma qualificação validada pelo Estado. A educação dada pelo casal para os seus filhos era muito rígida, as crianças passavam horas estudando, além de ter que gravar longas passagens da Bíblia. Mas nas redes sociais, a família aparecia em fotos unidos e felizes, sempre em lugares diferentes, quando na verdade os 13 filhos de David e Louise viviam algemados em sua própria cama, sem poder conversar quando tinha vontade ou sem poder comer quando tinha fome. Os filhos só eram tratados melhor quando a família recebia visita de alguns dos seus parentes. Por isso, a família de Louise e a família de David nunca desconfiaram de nada. Eles até achavam que as crianças eram muito magras, mas sempre viam as crianças sorrindo, felizes e em viagens, então eles acreditavam que estava tudo bem. Com o tempo, o casal foi proibindo seus amigos, as suas famílias e os seus vizinhos de frequentarem as suas casas. Então, ninguém sabia o que acontecia naquele lugar com aquelas crianças. Eles só sabiam das fotos que a Louise e o David postavam nas suas redes sociais. No dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 5 horas da manhã, duas filhas do casal resolvem fugir de casa, saindo pela janela, levando com elas um telefone celular que aparentemente estava estragado. No momento da fuga, uma das meninas ficou com muito medo do que poderia acontecer com ela, então decidiu não ir, mas a outra correu o máximo que pôde, se afastando da casa em que morava. As meninas não sabiam muito bem endereço, nem sabiam para onde ir, até porque elas não saíam de casa, mas ela simplesmente correu e quando achou que estava longe o suficiente, ela fez uma ligação para a polícia. Na ligação, a menina contou para a polícia todos os horrores que ela e os seus 12 irmãos passavam na mão dos seus pais. Ela disse que a casa era muito suja, que eles só comiam uma vez ao dia e que só tomavam banho uma vez ao ano. Ela disse também que eles viviam acorrentados nas suas próprias camas, sem poder conversar ou sem poder ver a luz do dia. A polícia pediu para a menina um endereço para conseguir ir até a casa dela e checar todas as informações, mas é claro, ela não sabia dar o endereço, ela não tinha o endereço da própria casa, mas ela conseguiu ver em uma plaquinha de rua o CEP e passar para os policiais aquele endereço. Então a polícia consegue localizar a menina e vai com ela até a sua casa. A polícia conseguiu invadir a casa e encontrou 12 crianças algemadas em suas camas, completamente suja, a casa muito suja e as crianças aparentemente estavam muito desnutridas. Na casa, os policiais encontraram vários diários e cartas escritas pelas crianças
contando todos os horrores, as torturas e os abusos que sofriam por seus próprios pais. Nessas cartas, as crianças contavam que os seus pais amarravam elas no escuro, espancava e estrangulava elas e só permitia que eles comessem uma vez ao dia um sanduíche de mortadela com manteiga de amendoim e também só permitiam que eles tomassem banho uma vez ao ano. As crianças foram levadas para o hospital, onde ficaram algumas semanas e realmente elas estavam muito desnutridas e precisando de muitas vitaminas. Durante as entrevistas com os policiais, as crianças contaram que elas trocavam a noite pelo dia. Então iam dormir por volta das 4 da manhã, dormia o dia inteiro sem ver a luz do dia e só saíam do quarto quando os pais chamavam um a um para descer até a cozinha e fazer a sua única refeição do dia. As crianças eram obrigadas a comer em pé ao lado dos seus pais, que os vigiavam, e assim que eles terminavam a sua refeição, eles eram obrigados a voltar para os seus quartos. Louise, com 46 anos, e David, com 56, foram presos e acusados de 75 crimes. David e Louise foram proibidos de ter qualquer contato com seus filhos e assim que ela ouviu essa sentença, ela olhou para o David e sorriu, mostrando o quanto estava feliz por nunca mais ter que ver os seus próprios filhos. Em 22 de fevereiro de 2019, a Louise e o David mudaram as suas alegações de inocência para culpado, sendo condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional quando tiverem cumpridos 25 anos de prisão. As crianças foram enviadas para as clínicas especializadas em fazer tratamentos físicos e psicológicos para que elas pudessem ser inseridas na sociedade e hoje eles tentam seguir a sua vida da melhor forma possível, saudável e felizes. Esse foi o caso de hoje. Comenta aqui pra mim a sua opinião sobre esse caso. E se você tem algum caso que gostaria de conhecer, é só deixar aqui pra mim na descrição que eu trago pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado de conhecer essa história. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!